Nesse vídeo nós vamos interpretar a parábola do rico e do Lázaro. No vídeo anterior nós já identificamos que essa história ela vem de uma sequência de parábolas e ela está inserida dentro do contexto de Lucas 15, do verso 1 e verso 2. Então hoje nós iremos fazer uma interpretação como muitos estudiosos interpretam, que é da forma literal. Vamos considerar que essa história não seja uma parábola, mas seja uma história de fato. Então nós vamos procurar hoje interpretar literalmente essa parábola. E eu desconfio que você entendeu essa parábola errado até hoje. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós finalmente, começar a interpretar Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, que vai contar ali a parábola do rico e do Lázaro. Então nesse vídeo nós iremos interpretar ela literalmente. Nos próximos vídeos nós iremos interpretar ela de forma simbólica, ter uma visão e ter uma compreensão qual das duas formas ela é mais coerente com a interpretação dentro do contexto bíblico. E no último vídeo dessa série nós iremos fazer então a aplicação, ou seja, o que Jesus queria ensinar. Qual era o princípio moral que Jesus queria ensinar para aqueles que estavam seguindo a Jesus? Muito bem, então nesse momento nós iremos começar a fazer essa interpretação literalmente. Então nós iremos ler aqui Lucas no capítulo 16, estamos no Lucas capítulo 16, e aí nós vamos ler a partir do verso 19 e vamos até o verso 31. Então vamos lá. Como diz no vídeo passado, a parábola você considera ela como uma alegoria, como uma comparação, como uma linguagem figurada, que é uma parábola, ou você interpreta ela literalmente. Não pode ser mesclado, tá? Não pode mesclar. Você tem que seguir um princípio. Senão eu faço da Bíblia, eu interpreto a Bíblia ao meu bel prazer, da forma que tiro totalmente do contexto. E nós vimos no vídeo anterior que essa parábola aqui, a parábola do rico e o Lázaro, né? O rico e o mendigo, como está aqui no título, nós já analisamos que ela está encaixada numa sequência de parábolas e depois a gente vamos entender o contexto certinho, né? Mas eu quero só nesse vídeo, mostrar o que ocorre quando nós interpretamos essa parábola como um fato histórico, né? Como na sua forma literal. Então vamos lá. Começando o texto aí, diz assim no verso 19: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Até aqui tranquilo, né? O homem, a gente percebe que era muito rico, né? Vestia de púrpura, tinha linho finíssimo, e ele regalava esplendidamente, então esbanjava, né, riquezas. E no verso 20 diz que havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Eu não vou estar interpretando ponto por ponto, para não ficar tão extenso, mas aqui nós já vamos começar a fazer a interpretação literalmente. Então nós vimos aqui dois personagens, o homem rico e o mendigo, chamado Lázaro. O homem estava ali na sua casa, estava se alimentando, e Lázaro
estava ali à porta daquele homem rico. E ali fala no verso 21 que Lázaro desejava alimentar-se das migalhas. Uma tradução melhor aí, pelo que eu analisei, por exemplo, na Nova Versão Internacional, vai falar que ansiava, então ele estava ansioso. Ou seja, Lázaro estava ali aos pés da mesa daquele rico, ansioso para se alimentar-se das migalhas que caía da mesa. Então, conforme ia cair nas migalhas da mesa daquele rico, Lázaro, ele se alimentava daquelas migalhas. Logicamente que essas migalhas não eram suficientes para matar sua fome. Então, continuando. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então ele era doente também, talvez como fosse uma lepra, alguma coisa nesse sentido. Então você percebe que Jesus está falando dentro do campo de que os fariseus e os escribas estavam acostumados. Eles entendiam muito bem. Aconteceu morrer o mendigo, ou seja, o Lázaro morreu. Se ele morreu, ele foi sepultado, né? E aí continua o texto, no verso 22. E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então o rico também foi sepultado. Então veja bem. Aí vamos analisar essa questão aqui. Está dizendo o texto aí que o mendigo morreu, o rico também morreu, e o mendigo foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão. Se formos interpretar literalmente, já começa a encontrar alguns problemas de interpretação. Porque como que seria esse seio de Abraão? Que tamanho que seria o seio de Abraão? Porque Abraão talvez tinha uns 2 metros e pouco, mas que tamanho que seria esse seio? E as pessoas salvas iam para esse seio. Se você analisar aqui, lá em Mateus 8:11, Jesus fala da questão do seio, né? Que muitos virão do Oriente, do Ocidente e sentariam à mesa com Abraão. Então havia um costume, um hábito, que quando as pessoas iam ceiar, iam se alimentar, o que acontecia? Eles não sentavam para comer, como hoje. Então era costume deles ter um divã, uma almofada, então eles deitavam nessa almofada, apoiavam sua cabeça no seio do anfitrião ali da casa, né, que era um símbolo de comunhão, de hospitalidade, nesse sentido. Então a pessoa, ela meio que ficava deitada, os pés ficavam do lado de fora das almofadas, né? Os pés ficavam para fora e a pessoa reclinava a cabeça no seio do anfitrião ali, no caso aqui, no seio de Abraão. Então ali eles se alimentavam, ali era a forma como eles se alimentavam. Então essa era a cultura. Então diz que o mendigo foi para esse seio de Abraão, né? Mas essa é uma expressão judaica típica que significa paraíso, né? Então você vê que não tem como já interpretar literalmente, que é o paraíso, é o céu, e não o seio de Abraão. Mas nós vamos entender por que Jesus citou como seio de Abraão. Nós já entendemos um pouco. Então diz que o mendigo foi para o seio de Abraão e o rico também morreu, e o rico foi sepultado. E aí no inferno estava em tormento. Então diz que o rico foi para o inferno e ele estava em tormentos. E levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui nós já encontramos outra barreira de interpretação, se formos interpretar literalmente. Lembrando que o texto ele não dá muita característica do homem rico e nem muito característica do mendigo, que é o Lázaro. Ele só diz que é um homem rico, né? Então, por que esse homem rico foi para o inferno? Só o fato de ser rico, né? Já é uma questão também de a gente analisar, porque
Abraão, se você for ler lá em Gênesis capítulo 13, verso 2, Abraão era um homem muito rico. Jó também e outros personagens eram um homem rico. Então, o fato de ser rico não quer dizer, por ser rico, que vai para o inferno. Assim também, o fato de ser pobre, de ser um mendigo, não garante a salvação, não garante o céu. Então, isso você já começa a encontrar também outras barreiras. Então diz que esse rico ele foi sepultado, né? E no inferno estão em tormentos. Agora interessante, esse termo inferno, ela tem três expressões no grego, porque aqui nós estamos analisando um texto que está no Novo Testamento. Então veja bem, no inferno existem três expressões no grego, que é Hades, Guiena ou Geena e Tártaro, né? Então, Tártaro significa o lago de enxofre e fogo, né? Que a gente já viu a gente já tem um vídeo aí no canal falando sobre o inferno, né? E sobre essas expressões em grego, o que o Tártaro significa, o que Geena significa, né? E o que Hades também significa. Então, Geena significa, é uma comparação ao Vale de Hinnom, que também já foi falado ali num vídeo anterior. Vocês procuram aí o vídeo falado sobre o inferno, sobre esse termo inferno e a sua explicação. Então, Geena é um lugar, é o Vale de Hinnom, né, lá do Velho Testamento, e depois se tornou um lixão ali da cidade de Jerusalém, que ficava do lado de fora da cidade. A cidade era murada e ficava esse lixão. Isso aí já foi bem explicado no vídeo que nós fizemos aí sobre o inferno. Então esse é Geena. E o Hades é sepultura. Então o Hades é sepultura, onde que quando a pessoa ela falece, ela é sepultada, ela vai para a sepultura. Isso é o Hades. Então são essas três expressões. A pergunta que fica então é o seguinte: no verso 23, esse termo inferno, no original, qual é a expressão que está sendo usado? Hades, Geena ou Geena ou Tártaro? Eu vou mostrar para vocês aqui no original para vocês terem uma ideia. Então veja bem. Isso que nós vamos analisar agora no original grego. Então, esse inferno que o rico foi, que inferno que é esse? É Hades? É Geena ou Geena? Ou é Tártaro? Vamos ver aqui no original. Olha só, Lucas 16, verso 23. Olha só, verso 23. Ó, lá. Olha só. E também o rico e foi sepultado, e em o Hades, erguendo os olhos dele, estando em tormentos. Hades. Ou seja, esse inferno aqui, usado aqui, é Hades. Ou seja, sepultura. Local dos mortos, onde todos que morrem vai para o Hades. No hebraico é Sheol, que também é sepultura, lugar dos mortos. Então, esse rico ele foi sepultado, ele foi para a sepultura, ele foi enterrado. E aí, quando Jesus ele fala estando em tormentos, aqui Jesus ele usa uma linguagem figurativa. Por quê? Porque o rico ali ele foi para a sepultura. Então o que Jesus ele procura fazer aqui? Ele procura fazer entrando no terreno dos judeus, dos fariseus,
porque eles tinham uma história popular, né, dentro do judaísmo, embora mística, né, embora seria um mito, sobre essa questão do inferno, do tormento, né? Então veja bem, então Jesus usa aqui uma linguagem figurativa, porque aqui, digamos assim, que aqui está o pulo do gato. Porque esse no inferno aqui, se fosse Guiena, ainda dava para dá pra gente até arriscar fazer uma interpretação literal. Mas como é Hades, já não tem como você fazer uma interpretação literal. Porque o rico, ele foi nesse inferno, mas o inferno é a sepultura, é a Hades, não Geena, não Tártaro. Pensar que Geena, Jesus usou essa expressão, Geena, que era o lixão fora de Jerusalém, que o fogo ficava queimando porque tinha combustível ali, tinha coisa para ser sempre queimando ali, né? Mas continuando aí. Veja bem que a parábola, você tentando interpretar ela literal, você encontra várias barreiras. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha que impressionante. A gente vai encontrando barreiras nessa parábola, como alguns procuram determinar e dizer que não é parábola, né? Que é uma história real, mas quando você tenta interpretar ela literalmente, você encontra muitas barreiras, muitas questões que não tem nenhum tipo de coerência. Então, mas por que Jesus usa a ceia de Abraão, pai Abraão, nessa parábola? Porque os fariseus, os judeus, os escribas, eles tinham como Abraão o pai, né? Que, na verdade, a Bíblia diz como o pai da fé. Então eles se gabavam como que nós somos, né? Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. E se você ver lá em Lucas 3, verso 8, o próprio João Batista, quando deu o seu. Ele falando ali sobre esses fariseus que se aproximavam ali, o próprio João Batista diz que dessas pedras Deus ressuscitaria, dessas pedras Deus levantaria filhos de Abraão. Então eles tinham com muita estima a Abraão, né? Então por isso que Jesus, o que Jesus faz? Jesus ele pega o que as pessoas conhecem, no caso ali os fariseus, e leva para o desconhecido. Então Jesus conta essa história, essa parábola, e nós vamos ver nos próximos vídeos o que é realmente que Jesus queria ensinar com essa parábola. Mas você vê uma inconsistência muito grande quando nós tenta interpretar essa parábola literalmente. Então, outra coisa, digamos ali que o seio de Abraão nós já vimos que na interpretação correta é o paraíso, né? É o céu. Agora, como que pode o rico dizer ali para o pai Abraão, conversar com o pai Abraão, tem misericórdia, manda o Lázaro que molhe a ponta do dedo? Ou seja, Lázaro então vai usar a ponta do dedo para molhar em água, para refrescar a língua do rico? Então qual que é a distância entre o céu e o inferno? É como se fosse uma parede de meia, né? Olha só que você começa a ver absurdo, né? Isso não tem lógica. Como que pode? Qual que é essa distância? Como que pode o rico pedir para que Lázaro molhasse a ponta do dedo com a água para refrescar a língua do rico? Então, no verso 25, continuando, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo,
está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, e sou rico falando, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Ouçam-nos. Mas ele insistiu. Veja que o rico continuava insistindo. Não, pai Abraão, que é o pai da fé, lembra que eu falei. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Veja, parece que a parábola está dizendo que os mortos, na verdade, não morrem. Os mortos morrem, já recebe a sua recompensa, né? Logo que morre. E aí, então, o rico fala, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu. Veja só, se não ouvem Moisés e profetas, que é o Antigo Testamento, que dá instrução para também receber a vida, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. Então veja bem, olha como que contradiz, né, se você levar literalmente. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, mas os mortos só vai ter com eles através da ressurreição. Porque Abraão fala, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém dentre os mortos. E não os mortos falar, mas depois de ressuscitado. Vocês viram aí que impressionante quando você procura interpretar o texto literalmente, essa parábola literalmente, você encontra muitas barreiras e muitos absurdos. O rico indo para o inferno, o pobre, por ser pobre, indo para o céu. Você vê eles se conversando, é como se o céu e o inferno fosse dividido por uma parede de meia, né? Ou seja, eles têm um diálogo, um conversa, o outro escuta do outro lado. Agora imagina você. Imagina que você está no céu, né? Você está lá no céu, você está no paraíso, você está usufruindo ali das bem-aventuranças, você está ali gozando ali da felicidade eterna, e você está ali caminhando pelo jardim, de repente você começa a escutar assim, uns gemidos, né? E esses gemidos vão intensificando, quando de repente você olha assim, você vê um parente, um ente querido ali nesse suposto inferno, tendo esses gemidos arrepilante, gemendo, sofrendo, né, sendo torturado pelas chamas. Seja sincero, que sentimento, que atmosfera você vai ter lá no céu? Se você consegue contemplar isso. Percebes que a parábola, essa história, realmente ela é uma parábola e não tem como nós interpretá-la literalmente? Você aí que está acompanhando, continua acompanhando aí, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Você que gosta aí de contexto bíblico, você que gosta de analisar os textos dentro do seu contexto, deixa aí seu like, também deixa seu comentário. E nós continuaremos aqui nos próximos vídeos fazendo a interpretação desse importante assunto, dessa parábola, tá bom? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, que Deus abençoe os seus estudos, as suas pesquisas, e fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!